a Fundação Municipal de Saúde tem enfrentado, tem tido como desafio nesses últimos dias e tem feito um esforço para garantir que haja medicação suficiente para a realização das atividades básicas. E algumas dessas atividades podem ser, inclusive, ter um grande impacto, como, por exemplo, suspensão de cirurgias, eventualmente. Vamos saber mais a respeito desse assunto que chamou a atenção dos teresinenses nessa semana com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque. Doutor Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Tranquilo, obrigado, Jorge. Obrigado aí aos telespectadores. Doutor Gilberto, muita gente apreensiva com essas informações de que, por exemplo, o Hospital de Urgência de Teresina teria que suspender algumas cirurgias em função da falta de medicamentos. Até que ponto isso é verdadeiro? E até que ponto é tão grave? Joelson, nós trabalhamos sempre com o planejamento daquilo que a gente precisa fazer e o que nós precisamos para fazê-lo. Então, medicamentos, por exemplo, soro e antibióticos e outros insumos, nós sempre temos esse planejamento anual, semestral, bimestral, mensal. E, ultimamente, isso veio se tornando difícil, essa aquisição. Nós fomos junto ao Ministério da Saúde, CONASEMES, CONARES, etc. Tivemos reuniões em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande sobre isso. E o problema é que grande parte desses insumos são todos fabricados na China, são produzidos lá. E a matéria-prima está em falta no mundo inteiro. Com isso, tem um desabastecimento geral no mundo. Em alguns países, isso é pior. No Brasil, por exemplo, hoje nós temos falta de vários antibióticos, de pirona para criança, por exemplo, ocitocina para o pós-parto e etc. Então, nós também passamos por isso. Tá. Agora vamos falar dessas medicações mais básicas. Essas medicações de pirona para criança, que o senhor sugeriu aí, falou, que está em falta, que aparentemente é uma substância muito trivial. Essas estariam disponíveis nas unidades básicas de saúde? Onde é que está se percebendo essa falta de medicação? 2, 3 meses atrás, por exemplo, nós não tivemos como comprar nem dipirona nem paracetamol, que é o medicamento para febre, quando nós estávamos no pico de dengue. Por sorte, nós já conseguimos o paracetamol e conseguimos as outras apresentações de dipirona. Mas na farmácia privada, por exemplo, você não consegue encontrar dipirona pediátrica, né? Por quê? Porque ela ainda está em falta matéria-prima de um modo geral. Entendi. Bom, agora como enfrentar esse problema, doutor Gilberto? Aí é que está. Em algumas situações, Joelson, nós fazemos o tal do malabarismo. Nós conseguimos substituir um antibiótico por outro. Nós, às vezes, usamos um antibiótico que tem uma potência média, nós temos que usar um muito mais potente, muito mais caro, que às vezes leva ao consumo exagerado, aumentando o preço ou até levando à falta futuramente. Mas e coloca em risco o paciente de alguma maneira? Não, esse caso é mais o fator econômico, né? Claro que vai consumir um produto que seria usado numa quantidade. Se eu uso muito para uma outra finalidade, a que ele se destina poderá faltar futuramente. Mas assim, em situações nós não temos escolha. Nós temos que atender o paciente que precisa e precisa agora. Mas nós temos, por exemplo, a ocitocina. Ela não tem substituto no mercado, que a gente usa quando a mulher pare. Terminou de parir, você aplica para o útero se contrair e diminuir o sangramento. Então, é uma dificuldade muito grande para se encontrar. Né? A heparina, que a gente usa nos pacientes pós-operatórios ou acamados, ela não está tendo no mercado. Sem contar que essa escassez, ela está levando a preços assim estratosféricos. Ou seja, difícil de encontrar e quando encontra é muito caro. É muito caro, vai consumir o nosso recurso todinho, que seria o gasto em outras atividades. Bom, olhando então para os hospitais da rede municipal, quando é que as cirurgias eventualmente vão começar a deixar de ser recomendadas? Não, nós conseguimos hoje de manhã, juntamos aí vários fornecedores da prefeitura e nós conseguimos a garantia de uma quantidade de soro e de pirona injetável para 30 dias. Então, nos próximos 30 dias, nós teremos uma quantidade de soro suficiente para atender todo mundo. Nós esperamos que nesse prazo aí, a gente continue fazendo estoque, porque hoje a maioria desses produtos, nós estamos comprando, quando encontra, em pequenas quantidades. Não é mais aquele fornecedor que tinha condições de
de entregar tudo que você pedia. De encher o almoxarifado. Isso, nós não temos mais esse fornecedor no momento. Quando a gente consegue comprar, é um pouco de um pouco de outro, mais um pouco ali, um empréstimo, uma coisa assim. Quando você fala de medicamentos, a gente obviamente fala desses remédios que o senhor listou, mas em relação a outros insumos, outros equipamentos, luvas, máscaras, esse tipo de equipamento de proteção individual, ou às vezes para fazer curativos, eles também estão sofrendo com esse problema no mercado? Vamos lá, luva, máscara que a gente usa e o capote, ele já tem no mercado. Eles subiram o preço. Né? Nós comprávamos luva de R$10, chegamos a comprar de 80, mas ela chegou no mercado a 125. Hoje não, voltou pelo dobro do preço que era inicial, mas já tem para vender, por isso que a gente não tem falta. Mas existem inúmeros outros insumos na rede hospitalar que tem muita dificuldade de reposição. Vou lhe dar um exemplo, existe um medicamento para diabetes, que inclusive eu uso, eu estou há 3 meses que eu não consigo comprar. Você está 3 meses sem um remédio para Não, eu substituí por um outro, mas que não é o meu, porque ele não tem para vender, não tem no mercado, entendeu? Nós temos aí outras situações assim, que nós estamos fazendo, como diz a história, o malabarismo para poder atender satisfatório a população e até o privado. Hoje nós temos inúmeros produtos que a população usa de rotina, que a farmácia particular não tem para vender também. E aí é preciso que a fundação possa fornecer. Isso, aí o paciente termina recaindo para o nosso atendimento, que nós temos a obrigação e o compromisso de atendê-los. Para encerrar, doutor Gilberto, é possível já ver quais foram os aumentos de custo da saúde no pós-pandemia, se comparado com o período pré-pandemia? Você disse que todos os preços aumentaram, mesmo daquilo que existe em maior quantidade. Joelson, a gente pode fazer assim por alto. Por exemplo, nós temos 240 prédios para manter. Toda a estrutura predial, ela aumentou em média pelo INPC 35%. Só para você ter ideia. 35%. Medicamentos, todos os medicamentos que nós usamos hoje, eles estão muito acima do que era 2019. Sem lembrar que nossos recursos, desde 2011, são os mesmos. Nós não tivemos reajuste de receita, só tivemos aumento de despesa. É impressionante essa situação, a gente até tem dificuldade de entender como é que continua funcionando com as portas abertas. É impressionante mesmo esses fatos. Agora, o serviço público não pode parar, né? Não tem como deixar as pessoas sem atendimento. Doutor Gilberto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Muito obrigado, doutor Gilberto, falando a respeito dessa situação da medicação em Teresina.